Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para você a minha experiência com a adoção, falar com você, tirar algumas dúvidas. Eu esqueci de me apresentar, fui falando e esqueci de me apresentar. Meu nome é Luciane Bauman, eu sou esposa do pastor Jay Bauman, não sei se vocês conhecem ou não, e nós temos 3 filhos. Agora temos um cachorrinho, todo mundo fala que agora eu tenho 4. Mas nós temos a Sofia, de 10 anos, eu tenho a Olivia, de 8 anos, e eu tenho o Joshua, que tem 2 aninhos. Então, isso. Aí o Fluffy, né, que eu mencionei, que tem 5 meses. Então, a gente. Toda essa questão, como é que começou? Muitas pessoas me perguntam, mas você sempre desejou adotar? Você sempre desejou, teve esse sonho no seu coração, desde solteira, foi quando casou? Deixa eu contar para vocês, eu nunca tinha pensado na adoção. Sempre achei algo que eu admirava muito, mas nunca pensei para mim. Nunca tinha pensado, realmente não tinha pensado. Até que eu casei. E a gente logo casou, assim, esperou 1 ano e já queria ter os bebês, né? Já queria ter criança correndo pela casa. Era um desejo tanto do meu coração como do meu marido. E aí foi quando eu engravidei pela primeira vez. E aí eu perdi aquele bebê através de uma gravidez tubária, né? Ectópica. E para quem não sabe, é quando o neném vai parar na trompa. E não tem chance, né, do bebê sobreviver, e o risco para a mãe é muito grande, né, assim, tem que retirar. E naquela primeira gravidez, eu já perdi a trompa. Eu perdi a minha trompa direita, mas os médicos, eles me garantiam assim, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, médicos que eu passei. Eu fiz essa cirurgia, a primeira foi no Brasil, eles falaram assim, olha, fica tranquila, mamãe, que nunca mais você vai passar por isso, porque eu nunca na minha profissão vi uma gravidez tubária acontecer 2 vezes. E a gente já tirou a trompa, e eu realmente fiquei com aquela certeza, isso nunca mais vai acontecer, né? É claro que fica um pouquinho de medo, mas logo depois a gente tentou de novo e eu engravidei pela 2ª vez. Na 2ª vez, eu comecei a sentir algumas dores, e novamente eram muito parecidas com a primeira dor que eu senti. E eu falei, eu tenho certeza, a dor é do mesmo lado e eu tenho certeza que eu tô tendo outra tubária. E meu marido falou, não é possível, porque você não tem trompa, isso é da sua imaginação. Aí que ele corre pro hospital, começa sangramento, e aí eu constatei novamente que eu tava tendo uma gravidez tubária do mesmo lado. O que aconteceu? Na primeira cirurgia, eles deixam uma franja, um restinho ali de trompa. Eles chamam, os médicos falaram que é tipo uma franja que tem ali no finalzinho, perto do útero. E o meu bebê foi parar justamente nesse pedacinho super inexpressivo. E eu fiquei, gente, arrasada. Quem já perdeu uma criança, né, que não conseguiu completar uma gravidez, sabe o que eu tô falando. E aí eu fui submetida à 2ª cirurgia, aquele corre novamente, e realmente aquilo entristeceu muito meu coração. E aí eu engravidei, mas eu não estava desistindo. E na 3ª vez eu engravidei, e aí realmente o bebê foi pro útero, mas infelizmente eu também perdi. E assim aconteceu pela 4ª vez também. Né? E foram 4 perdas, sendo que as 2 primeiras foram muito traumáticas. E eu e meu marido conversando, a gente falou assim, a gente podia pensar na adoção, porque, né, a gente já está tentando isso e não tá acontecendo, talvez Deus tenha algum plano diferente pra gente. E a gente fez todo aquele processo de habilitação, né, e algumas pessoas até me mandaram mensagem perguntando quanto tempo durou o meu processo de habilitação, qual foi a idade, qual foi o perfil. E eu coloquei um perfil na época bem abrangente, né, de idade, eu acho que foi de 0 a 6 anos que a gente colocou. Só que o que aconteceu?
Você primeiro, quando você faz a sua habilitação, você tem que fazer umas reuniões, né? Para que você entenda o que está acontecendo. Eu sei que muitas mamães ansiosas falam, mas por que eu tenho que fazer? E essas reuniões, elas foram muito importantes para mim, porque elas esclareceram justamente isso. Porque quando você está grávida, né, de um filho biológico, você também vai todo mês, no final você vai toda semana pro consultório do médico, para que você possa entender todo o desenvolvimento do bebê, ver como é que ele tá. Então essas reuniões, elas são super importantes. Pode parecer assim, tudo é um processo demorado, é burocrático, mas eu realmente vi que adicionou e tirou muitas dúvidas que a gente pode ter em relação à adoção e as expectativas que a gente tem, né? Então, assim, se você tem esse desejo no coração, faça essas reuniões, faça amigos, troque experiências, porque a maternidade, ela é muito mais leve quando a gente tem essa troca. Por isso que o perfil do Mamãe por Vocação é um sucesso, né? Eu mesma sou fã dele, justamente porque a gente pode ouvir de outras mães experientes, de outras mães que vão ter uma visão diferente da nossa. Então, assim, eu super aconselho a você participar dessas reuniões. Mas vamos lá, voltando para minha história. Então, a gente pensou nisso, então a gente fez todo o processo de habilitação, colocamos um perfil bem variado, bem de 0 a 6. Então, a gente não tinha aquela expectativa de ter só um bebezinho, porque a gente não tinha filho nenhum. Então, a gente queria ser mãe e pai, né? Eu e meu marido. E aí, o que aconteceu? Quando fizemos o processo de habilitação, terminamos o processo de habilitação, eu descobri que eu estava grávida. E é claro que sempre surge aquele medo, né? Depois de tantas perdas na minha gravidez, e realmente bateu aquele medinho. Mas o que aconteceu? Eu falei, eu e meu marido falamos assim, a gente para com o processo de adoção ou não? E nós oramos e decidimos permanecer. Porque a gente não sabia o que Deus tinha pra gente. Falei, vamos deixar, não vai atrapalhar em nada. E eu fui fazendo as reuniões que eu mencionei antes, grávida, tanto que eu tava com o maior barrigão, ninguém entendia nada nas reuniões. Mas por quê, né? Fazia as perguntas e eu falava, eu não sei por que Deus nos colocou aqui e a gente vai continuar. No processo, que depois eu posso detalhar para vocês num outro tipo de vídeo, num outro tipo de live que a gente pode fazer, mas assim, todo esse processo durou 8 anos. Eu habilitei, eu fiz as reuniões, e aí eu engravidei, como eu já estava grávida da Sofia, eu tive a Sofia, e aí eu engravidei de novo, e aí eu tive a Olivia, e a vida foi passando, né? Eu com 2 bebês pequenos, realmente aquele processo eu não apressava mais ele, eu nem olhava ele direito, mas eu também não queria cancelar ele. Quando eu lembrava dele, ele me dava uma frustração, porque eu falava, gente, realmente não deve ter tido muito sentido porque que eu entrei com aquele processo, porque até hoje ninguém nos ligou, né? E eu posso dizer para vocês, nosso processo durou 8 anos, mas eu conheço várias amigas próximas, pessoas também que adotaram. Normalmente essa não é a praxe, tá? De demorar tanto tempo. Geralmente o processo de adoção vai durar lá entre 1 ou 2 anos. Foi pra gente, foi pro nosso caso, a nossa história tinha que ser assim, e a gente hoje entende tudo e eu vou contar para vocês. Então, o Joshua, ele realmente, ele não estava nos nossos planos, assim, até mesmo quando ele chegou, porque a gente nunca imaginou que alguém ainda iria nos ligar. Mas ele estava nos planos de Deus para as nossas vidas, como cada pequenininho que vai entrar na vida de vocês também já está no plano de Deus, né? Eu sonhei muito com a maternidade em relação, por causa dessas perdas, porque eu sofri demais, eu consigo entender a dor de cada mãezinha que perde, independente se ela tem filho ou não. Eu sei o tamanho dessa dor, eu sei. E eu sei que as pessoas geralmente falam assim, mas você já tem outro filho, né? Ou é melhor assim do que nascer com problema, mas só quem já perdeu um bebê que pode entender essa dor. Mas eu sei que esse é um outro assunto. Mas é só para vocês entenderem o contexto da minha história, como é que eu fui chegar na adoção, né? Então tudo começou porque eu tinha tido essas perdas. Então eu tive Sofia, né? Tive Olivia, e aí
Um belo dia, no dia 1º de outubro de 2018, as crianças não tinham tido aula nesse dia, então estavam todas comigo. Eu lembro que eu levei todo mundo para academia, tava eu, meu marido, tava todo mundo. E aí eu tava saindo da academia e vi um número que eu não reconheci. E aí as pessoas até falaram, eu até pensei assim, nem vou atender, porque eu tô com as crianças aqui me puxando para um lado, para o outro. Mas resolvi atender. Sabe aquela ligação que insiste? Eu atendi. E aí era da corte, né, que estava correndo o caso do Joshua, e eles me falaram, olha, aqui é da infância e juventude, da vara tal, da infância e juventude, e eu já estava tão desapontada com a adoção, que eu falei assim, poxa, vocês estão me ligando pra quê? Pra receber mais documentos? Já tô 8 anos na fila, vocês não me chamaram até hoje. E eu comecei a falar, gente, sem ouvir o que eles tinham pra me falar. E até hoje a assistente social, ela ri e ficou uma amiga querida. Ela fala, você é a única pessoa que brigou com a gente quando a gente liga. E aí eu falei pra ela, e ela falou assim, não é pra pedir nenhum documento, não. Na verdade, eu tô te ligando pra dizer que o seu filho chegou. Eu congelei, eu não esperava aquilo naquele momento. A gente iria tirar um sabático em 2 meses, nós iríamos ficar nos Estados Unidos por 3 meses, 2 meses e meio, quase 3 meses, e a nossa vida estava toda planejada para aquele sabático, e em outubro, eu viajava dia 18 de dezembro, e 1º de outubro me ligam, e eu fiquei bem confusa. Meu marido me viu meio pálida, né? E ela falando assim, era uma segunda-feira, aí eu perguntei, eu posso ir? Eu tinha várias reuniões de trabalho naquele dia, meu marido, eu sei que terça-feira é um dia cheio, eu falei, eu posso ir na quarta? Ela falou, não, você tem que vir aqui amanhã. E aí eu confirmei com ela que eu iria, mesmo antes de falar com ele, e marquei na hora do almoço, que era a hora que eu tinha, né? E quem disse, gente, que a gente consegue trabalhar depois de uma notícia dessa, né? Como é que é? Quem disse que a gente consegue se concentrar depois de uma notícia dessa? E eu fui naquele caminho contando pro meu marido, as crianças estavam mais à frente, assim, no patinete, para que elas não pudessem ouvir, porque eu não sabia qual era a decisão que a gente ia tomar. E eu e meu marido em choque. E ele falou, mas agora que eles ligaram? E ele falava muito assim, Luciane, a gente tem que orar, a gente tem que pensar muito bem nessa decisão, porque é uma decisão para o resto da vida. Mas eu a todo momento falava, mas por que eu deixei meu nome lá, né? Eu falei para ele, vamos até lá amanhã, vamos verificar, porque o que acontece na adoção? Primeiro você vai, escuta a história do bebê, né? Tem um processo que diz toda a história dele, e depois, se você concordar baseado naquela história, você continua e vai conhecer o bebê no abrigo. E assim a gente fez, naquele dia, a gente confirmou que a gente faria isso. Eu falei, olha, Deus não teria nos trazido até aqui à toa, mas pode ser também que tenha sido um impulso da nossa natureza, né, na ansiedade de ter um filho. Vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos ver o que Deus vai fazer, e a gente decide isso amanhã. E se não for, a gente fecha esse ciclo, tira o nosso nome da adoção e pronto. E assim eu fui. Mas aquela noite a gente não dormia, eu lembro que a gente tentava dormir, eu acordei com um choro de bebê, porque imagina, as minhas filhas já estavam maiores, eu já não estava mais acostumada, um bebê, e eu acordava assim, nem sei, porque a gente tem 9 meses para engravidar, né, na verdade quase 10, e eu tive menos de 24 horas para engravidar, gerir, para o bebê nascer, né? Assimilar todas aquelas informações. E assim foi, aquela noite foi bem difícil, porque tudo que meu marido falava para mim, eu rebatia. Não, mas assim, bem por isso. E eu dava alguma resposta para ele positiva, acreditando que eu tava animada, né, com o bebezinho em casa, porque os filhos são uma benção. Eu sei que
dá trabalho, não é um conto de fadas no sentido que, tudo é belo, você sempre tá linda, maravilhosa. Tem momentos difíceis, mas eles são uma bênção. E viver aquilo de novo, a maternidade, foi já Deus brotando no meu coração. Mas teve uma coisa que meu marido falou na hora, porque eu sou a emoção, meu marido é a razão. Uma coisa que ele falou naquele momento foi o seguinte, ele falou pra mim assim, Luciane, a gente só tem que ter muita certeza que Deus tem isso para nossa vida, para que a gente não traga confusão para nossa família. E naquele momento aquilo bateu, porque eu não queria nada que pudesse trazer conflito com as minhas filhas, elas não estavam preparadas mais, a gente nem mais falava sobre isso depois de tantos anos, apesar da minha família, minha mãe, os pais do meu marido saberem do processo de adoção, mas era uma coisa tão lá atrás que ninguém imaginava, nenhum amigo, ninguém mais perguntava sobre esse processo. Foi uma coisa que morreu, né? Mas não tinha morrido no coração do Senhor. E aí o que aconteceu? A gente foi pra lá, não, antes disso. E aí foi aí que eu levantei da cama lá do meio da noite e fui orar. E eu fui orar para que o Senhor falasse ao meu coração. E agora sim, eu não lembro de qual o versículo que eu abri, porque eu falei, Deus, eu não quero trazer tumulto, se não for uma coisa boa para nossa família, se não for o nosso filho, talvez ele seja filho de uma outra pessoa, que eu não tome uma decisão errada, porque eu sou aquela, né, como eu falei antes, né, do emocional, que vamos conquistar o mundo, né? E meu marido me traz para a terra, que é importante, a gente tem um balance, né? Tem alguém que a gente, né, que onde a gente é fraco nos ajuda, isso é tão importante. E aí foi aí que eu fui orar, assim, mas, sabe, lembro que eu botei meu joelho no chão e falei, Senhor, sabe, me ajuda, não deixa eu tomar uma decisão errada. E eu abri em Isaías, eu não lembro agora a passagem, depois eu vou botar pra Bruna até colocar pra vocês, e eu falei, eu não quero, como é que eu vou cuidar começou a vir essas dúvidas que até então não estavam vindo, como é que eu vou criar as meninas, e agora um bebê, eu não estava esperando, eu não quero confusão, e o Senhor falou claramente nessa passagem que eu li, e ao meu coração, Isaías, ele falou que era ele que cuidava dos meus filhos. Sou eu que cuido dos seus filhos. Na verdade, eu entendi aquilo como dizendo, Luciane, para o melhor esforço que você faça, quem cuida dos teus filhos, sejam eles biológicos, adotivos, seja do que for, quem cuida dos teus filhos, dependente da situação, sou eu que trago paz para sua casa. E aquilo trouxe uma paz ao meu coração, uma paz no meu coração. E eu tive a certeza que o Senhor estava comigo. Eu não tinha certeza o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que qualquer que fosse a decisão a ser tomada, ela seria tomada na certeza que o Senhor estava cuidando de tudo. E foi com essa fé que eu fui naquele dia. Eu lembro que minha mente a mil, trabalhei com o coração apertado e a gente foi para aquele cartório e ouvimos a história do nosso bebê e a gente queria conhecê-lo. E o meu marido ainda indo, né? Eu lembro que a gente pegou um táxi ali no centro da cidade, fomos para Laranjeiras, ali para o abrigo Cazuza, com o coração... Olha, eu falo para vocês, era como se eu estivesse em trabalho de parto, isso é real. Era uma emoção, era uma falta de ar, era uma coisa, e eu lembro que eles nos deixou assim na porta errada, né, do abrigo, que ele é meio de esquina, assim, ele vai de ponta a ponta numa esquina, e eu lembro que a gente foi caminhando em volta, e o coração batia aqui, né, era uma emoção muito grande, até que eles trouxeram o nosso bebê, e ele tinha 7 semanas. Apesar do nosso perfil, a gente tinha mudado uma vez, que quando a gente teve as meninas, eu lembro que eu queria, a última vez que eu mudei o perfil foi que eu queria que fosse mais novo que as meninas, eu tinha mudado, ao invés de ser 0 até 6, eu mudei de 0 a 4 anos. Então eu dei uma diminuída. Mas mesmo assim, eu nunca imaginei. Eu tinha certeza que eu ia pegar uma criança até 4 anos, lá para 3, 4 anos, nunca um bebê recém-nascido. E ele tinha só 7 semanas quando a gente
o encontrou. E foi maravilhoso pegar aquele bebezinho no colo, mas ainda tinha meu marido que andando, quando ele tava andando ali quando eu falei pra vocês que o coração tava batendo aqui, quando ele tava andando comigo, ele falou assim pra mim: Luciane, não se empolga tanto, porque tem eu também nessa situação, eu também tenho que sentir Deus falando comigo, que aquele é o nosso filho. E aí a gente sentou naquela salinha do abrigo Cazuza e trouxeram o nosso bebê. E assim, ali eu já não queria mais sair, né, sem ele dali, e seria muito difícil se meu marido não concordasse. Mas como nós temos um único Deus, Deus quando fala o nosso coração, ele vai falar o coração do nosso marido também, que é a nossa metade, né? E eu até me emociono quando eu lembro disso, porque eu lembro que eu peguei o Joshua. E imagina, se você já é mãe, né? Ou se você já pegou um recém-nascido. Quando você pega um recém-nascido nessa posição aqui, o recém-nascido olha pra quem? Pra quem tá segurando, né? Então era eu que tava segurando. E o meu marido tava na cadeira na minha frente. Só que um bebê de 7 meses, ele virou o rostinho totalmente pro meu marido. Ele ficava parecia que ele tinha o leite, né? Eu acho que ele sabia que tava na mão dele ali aquela decisão. E eu, apesar de eu estar segurando ele totalmente inclinada, ele olhava pro meu marido e ele sorriu pro meu marido sem parar. Ele não parava de sorrir. E o meu marido olhou pra mim e falou: eu não tenho como deixar meu filho aqui. Né? Eu não tenho como deixar. E aí dali a gente já não queria largar mais ele. A gente correu lá pro cartório de novo. Corremos pro cartório e assinamos toda a papelada. E naquele mesmo dia a gente conseguiu, às 5 horas da tarde, tinha chegado lá por volta de meio-dia, 5 horas da tarde, eu tava trazendo o Joshua pra casa. Agora, imagina, gente, eu tava trazendo o Joshua sem uma roupa. Eles me deram algumas roupinhas. Eu lembro que quando eu tava lá naquela perda de bebê, né, que eu contei lá no início pra vocês, eu comprava escondido, roupinha de bebê, porque eu ficava assim, um dia Deus vai me dar um bebê. E eu comprei 2 roupas que eram mais masculinas do que femininas, sabe? Numa dessas perdas, assim. Nem meu marido gostava que eu fizesse isso, porque ele falava: Luciane, isso vai fazer você sofrer. Mas assim, eu tinha tanta certeza no meu coração que eu teria um bebê um dia, e tinham sobrado 2 que eu não usei para as meninas. Então eu tinha lá em casa só 2 roupinhas. E o abrigo me deu algumas roupinhas para eu chegar em casa. Eles me deram uma mamadeirinha também, me ensinaram rápido ali, porque já tinha... A Olivia estava com 6 anos, eu já não lembrava, gente. Parece que dá uma amnésia, assim, né? Às vezes, naquela rapidez que a gente tem logo que tem o filho, né? Eu falo, a gente tem um filho e clique. A gente tá rapidinha, né, fazendo as coisas e de repente desliga. Parece que a cada filho a gente tá aprendendo uma coisinha nova. E aí, eu lembro de eu dentro daquele táxi, sem nada de bebê, sem nada. E no Brasil, né, que as coisas não são como, por exemplo, nos Estados Unidos, que você vai lá, no enxoval das meninas, eu fui aos Estados Unidos, fiz tudo, o dólar não tava essa loucura que tá agora, mas a gente compra, faz um enxoval completo em uma loja, você resolve, no máximo 2, resolveu. Comprou até quase 6 meses, né, ou 1 ano que você compra de enxoval. No Brasil é diferente, tudo é caro, e eu tava ainda em estado de choque, eu tava com um bebê no colo. E a gente foi pra casa, mas foi lindo a história dele, porque eu liguei para algumas amigas que sabiam mais ou menos eu contei, né, que tava indo para lá, algumas amigas bem próximas, e todo mundo, elas foram para as lojas comprar fralda, comprar o leite. Eu mandei a foto, porque eu tava naquele trânsito 5 horas da tarde do Rio de Janeiro, horrível para chegar, né, e o meu medo que ele ficasse com fome, a gente tinha amamentado ele antes dele sair do abrigo, e fui para casa. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, meu marido botou ele no carpete da casa, assim, num tapete. O que você tá fazendo isso? Ele falou: eu não sei onde eu boto, a gente não tem berço, a gente não tem nada. E a gente não tinha nada. Mas eu posso dizer que não faltou nada pro Joshua. Não era nem porque a gente não tivesse condições de comprar, mas a gente não teve tempo de comprar. E aí, conforme as pessoas foram sabendo, né, essas 4 amigas foram lá pra casa e meio que compraram umas roupinhas, botaram pra lavar correndo. Um amigo meu que é médico me ajudou ali com as primeiras orientações, né, que eu não tinha esterilizador, gente, eu não tinha nada. E aí é um bebê recém-nascido, né, comigo, eu tenho que dar toda a atenção.
para ele. Mas conforme as pessoas da igreja também ficaram sabendo, todo mundo trouxe roupinha. Então, assim, eu posso dizer que até os 6 meses, ou até um pouquinho mais, o Joshua, ele não recebeu, eu não comprei nada para ele, nada. Porque, assim, as coisas iam chegando na minha casa, todo mundo foi se envolvendo com a história. E eu amei aquilo, amei viver aquilo, porque eu vivi ser totalmente dependente do Senhor, totalmente nos seus braços, porque assim, depois a gente saiu, né, acho que uma semana depois a gente saiu para comprar o bercinho, montar o quarto, mas até então a gente usou, a gente improvisou as coisas que a gente tinha dentro de casa, um emprestou o carrinho, um emprestou não sei o quê, e as pessoas foram dando, era tanta coisa que eu nem consegui usar tudo. Mas por que eu tô também falando dessa parte? É porque o Senhor é que cuida de todos os detalhes da nossa vida. E Ele cuidou. O Joshua estava nos planos de Deus. Eu lembro que eu nunca pensei nesse nome. Joshua em português significa Josué. Eu nunca pensei, né? Seja forte e corajoso. Eu nunca pensei nesse nome se eu tivesse um menino. Eu tinha vários. Eu queria Davi. Eu queria vários nomes assim tão diferentes. E naquela madrugada que eu falei que eu não dormi, meu marido falou assim, ele primeiro falando que não ia ter, né, não sei, é mais 70% para não, 30% para sim. Ele me acordou assim, sei lá, da terceira vez, quarta que a gente acordou naquela madrugada, e ele falou, Luciane, eu tô pensando no nome Joshua, e porque Deus me falou que para que ele seja forte, corajoso, é um homem de Deus, foi falando várias coisas para mim, e eu não queria discordar de nada, tá bom, querido, e aí eu concordei com o nome, e quando a gente viu, a gente sabia que era Joshua, e eu lembro que eu comprei a roupinha dele, aquelas 2 roupinhas que eu falei para vocês que eu comprei, que eu tinha, era de uma loja chamada Jenny Jack, na frente tinham 2 J's. E o nome que a gente escolheu pro Joshua é Joshua Jason, porque o nome do meu marido é Jason. Então, assim, todo mundo achou que a gente tinha bordado, né? Quando as pessoas vieram visitar, quando viram o JJ. Então, assim, Deus, Ele escolheu até a loja que a gente comprou a roupinha do nosso filho. E apesar dele ter chegado na nossa vida em menos de 24 horas, de eu ter engravidado e entrar no trabalho de parto, parido, né? Em menos de 24 horas, recebido esse bebê, Deus até bordou o nome dele, porque Deus já sabia qual seria o nome dele. O nome dele já estava escrito no livro da vida. E eu amo essa história, eu amo. Eu espero que essa minha história possa ter inspirado vocês, que essa história possa ter contribuído em algum sonho que você tenha. Eu sei que a nossa história já contribuiu em pessoas que já adotaram crianças, inclusive antes da gente adotar, só por terem sabido que a gente se habilitou, famílias entraram no processo de habilitação. Então eu espero que eu possa, de alguma forma, a nossa história aqui ter inspirado a vida de vocês, tá bom? E que vocês possam aproveitar cada minutinho aí de tudo que vai vir ainda desse curso. Um beijo grande para vocês.